Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, iniciando hoje o vlog do desafio 7 livros em 7 dias do mês de abril. Estou aproveitando que já gravei 50 mil vídeos hoje, minhas costas e minha garganta não aguentam mais, mas tô aqui pra iniciar logo esse vlog, aproveitar a maquiagem, o cenário, o cabelo, aproveitar tudo. Como vocês viram no vídeo de TBR do mês, os livros da vez são esses lindinhos aqui da série de Como Treinar o Seu Dragão. São os 7 primeiros volumes de uma série de 13, 14. Então ainda falta muita coisa, vai faltar muita coisa pra ler depois que eu terminar de ler esses 7. E eu separei eles porque o mês de abril já vai ser um mês muito caótico. Por causa da trilogia, por causa do livro dos 12 livros, o clássico nem tanto, mas a trilogia é imensa e o livro dos 12 livros também é bem grandinho. Então eu quis separar aqui uns livros mais rápidos para ler para esse desafio e ver se eu consigo cumprir. Então hoje, 1º de abril, eu vou tentar ler o primeiro livro, que é Como Treinar o Seu Dragão. E no dia que eu gravei a TBR do mês e fui falando sobre esses livros e dos filmes, me deu vontade de reassistir os filmes. Então quem sabe eu leio agora pela tarde, são 3h20 da tarde. Eu comecei a gravar os vídeos do mês de abril 9 horas da manhã, então eu já gravei tudo que eu tinha que gravar e agora eu posso ler. E eu vou tentar ler então agora. E aí de noite, quando eu for jantar, sei lá, ou amanhã no almoço, não sei, aí eu assisto o filme. Não sei se cada livro corresponde a um filme assim na ordem, né? O primeiro livro é o primeiro filme, o segundo livro é o segundo filme. Ou se tá tudo no primeiro livro, não sei, porque esse povo tem mania de dividir um livro de 100 páginas em 500 filmes. Mas então, é isso, tô aqui só pra iniciar esse vlog mesmo. Se você não sabe o que é o desafio 7 em 7, é um desafio em que eu surto e passo vergonha tentando ler 7 livros em 7 dias. Vou deixar passando aqui nos cards o último desafio 7 em 7, mas eu vou deixar todos eles completos aqui no box de descrição, então todos os desafios que já rolaram por aqui. E assim, alguns dão certo, alguns não, mas mesmo que não dê certo, pelo menos me ajuda a dar um up aí nas leituras do mês. E dessa vez eu tô fazendo esse desafio na primeira semana do mês de abril, porque é a semana que vai ser mais corrida. E isso pode não fazer sentido agora, mas como os livros são curtos, então eu consigo ler rápido e fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? Então foi por isso que eu resolvi fazer nessa primeira semana. E é isso, agora eu vou arrumar a bagunça que ficou dos 500 vídeos que eu gravei hoje. E depois eu vou lanchar, ainda tenho que gravar a introdução de outro vlog. Acabei de finalizar um e tenho que gravar 2 introduções. Essa aqui é uma delas. Como o livro é muito curto, provavelmente eu só vou atualizar quando eu finalizar, porque não vai ter muita coisa pra falar durante a leitura, né? Então, a gente se vê daqui a pouco na próxima atualização. E é isso, espero que vocês gostem do vlog. Deixa seu like agora, já no começo, pra você não esquecer. Se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E é isso. Até daqui a pouco.
Leitura do primeiro volume concluída com sucesso. E aqui temos uma gata super entretida com cadarço. Finalizei a leitura do primeiro volume em mais tempo do que eu gostaria, na verdade. Tipo, no geral não deu nem 3 horas de leitura, mas eu demorei 2 dias pra ler, porque eu acabei me envolvendo muito com a edição dos 8 vídeos que eu gravei no dia 1º de abril. Então eu acabei não conseguindo finalizar a leitura dele no primeiro dia. E uma coisa, assim, completamente, tipo, diferente do filme, porque, não completamente, tipo, o nome dos personagens é o mesmo e o título do livro é o mesmo. Mas, sério, eu não esperava tanta diferença, assim, do filme, porque aqui a gente tem alguns personagens parecidos e alguns também que não são. E eu acho que o filme, na verdade, ficou melhor, sim. Ela vai derrubar meu livro. Eu gostei da versão do livro e eu gosto também da versão do filme. Tipo, as duas histórias, as duas versões dessa história são muito boas, muito divertidas, assim, ótimas pra passar o tempo. É uma leitura super rápida e engraçada. Tipo, não é nenhuma obra-prima, mas eu dei 5 estrelas mesmo assim, porque me divertiu bastante, foi bem rapidinho de ler. Então, aqui, a forma como os personagens conhecem os dragões e lidam com eles é bem diferente. Eu não quero falar muita coisa pra não dar spoiler, assim, mesmo que você já tenha assistido os filmes, mas é bem diferente mesmo. E aqui dentro desse livro, a gente tem um livro que se chama, né, Manual de Treinamento do Seu Dragão, alguma coisa assim, que aparentemente não foi muito útil para os personagens na hora de tentar adestrar os seus dragões. E aí o protagonista desse livro, Soluço Espantou-se Strondos III, resolveu escrever o seu próprio guia de como treinar o seu dragão. E nesse primeiro livro ele já cita, tipo, o 3º livro falando sobre pra qualquer dúvida, consulte o volume de como falar dragonês. Então, tipo, essa interação do personagem com o leitor e com as outras obras da série eu achei bem interessante. E é isso, então, aqui a gente vai ter os personagens passando por uma iniciação na aldeia deles. Então eles têm 3 ou 4 meses para conseguir fazer os seus dragões atenderem aos comandos básicos de vá, volte, pare, alguma coisa assim, e de caçar. E aí o Soluço, assim como no filme, ele é abaixo da expectativa, abaixo da média dos outros jovens que estão passando por essa iniciação. E aí ele vai tentando outros métodos para conseguir fazer com que o Banguela atenda aos seus comandos, e é muito engraçado acompanhar isso. E aí já tô aqui com o 2º volume, então, Como Ser um Pirata, para ser lido também, e espero conseguir ler ele ainda hoje é dia 3 de abril. E aí também já peguei aqui logo o 3º volume, Como Falar Dragonês, e vou ver se eu consigo ler esses 2 livrinhos hoje, focar bastante. Hoje eu não vou editar nenhum vídeo, porque eu já editei bastante vídeo no sábado, então eu vou deixar hoje, domingo, pra focar na leitura, e durante a semana eu volto ao ritmo frenético de edição, porque eu ainda não editei os 8 vídeos, acho que eu só editei uns 4, então ainda falta bastante coisa. É isso, no geral eu adorei o primeiro livro e tô com altas expectativas pros próximos, porque promete ser bem divertido, e agora eu vou lá voltar a ler, e quando eu finalizar o próximo livro eu venho atualizar o que eu achei e sobre essa diferença, assim, em relação aos filmes. Inclusive, eu assisti o primeiro filme só pra matar aquela saudade e realmente é bem diferente. Do 2º livro finalizada, só que agora eu tô com uma dúvida, assim, se eu realmente pego o 3º logo, ou se eu vou ler outra coisa, que tem um outro livro aqui me esperando também, que eu tô meio que
deixando ele de lado um pouco, mas eu preciso dar um pouco mais de atenção para essa outra leitura. E aí eu não sei se eu aproveito que é domingo, que pra mim não faz diferença durante a semana, final de semana. Mas enfim, queria pegar pra ler logo pra poder colocar o desafio em dia, mas talvez dê pra fazer isso ao longo da semana. Então, sobre como ser um pirata, eu dei 1 estrela a menos pra ele, né? Eu dei 5 estrelas pro primeiro, então eu dei 4 estrelas pro segundo volume, porque aqui ficou um negócio um pouco mais cansativo. Apareceu um vilão, e aí tem uns vilões que deixam a história assim um pouco chata de acompanhar, sabe? E o cara apareceu do nada, envolvendo o tataravô do Soluço, falando que tinha um tesouro e não sei o que, e se fazendo de bom moço, e aí virou uma confusão. Então não tem mais aquele clima assim de treinamento que tinha no primeiro livro do Soluço e dos jovens lá da aldeia treinando seus dragões e aprendendo a ser um viking. E é engraçado, tipo, aqui nesse livro tem uma tabela, tipo um horário de aulas. Agora eu não sei onde é que é, se é no começo ou se é no final. Mas tem umas aulas assim, tipo, como falar, como é que é? Ó, tá bem assim, tipo um horário de aula mesmo. E aí tem tipo, luta de espadas em alto mar, como cuspir, roubo básico, tem um aqui que se chama desalfabetização, tem um outro aqui também que é sobre grafite sem sentido, acredito que sejam as runas. Foi muito engraçada essa tabela. E eu gosto das partes assim que o Soluço fala mais da parte de aprendizado, né, de ser um viking e cuidar dos dragões. E aí aqui não teve tanto isso, então pra mim foi um pouco mais cansativo e menos divertido. Não me prendeu tanto quanto o primeiro. E nesse terceiro eu acho que vai ser melhor, porque, convenhamos, né, um livro que fala sobre como falar dragonês, tem como ser ruim? Não tem como ser ruim. Então eu tô ansiosa pro próximo e não sei, talvez eu aproveite que eu tô no pique já pra ler mais esse. E aí durante a semana eu foco no outro livro que eu tenho que ler. E é isso então de atualização por enquanto. Provavelmente eu só vou atualizar sobre o terceiro livro amanhã, porque agora já são 8h44 da noite. Então eu vou ler, vou tirar a maquiagem, vou dormir e amanhã eu volto pra falar sobre como foi essa leitura. Terceiro volume finalizada, porém hoje já é dia 6 e o desafio tecnicamente acaba amanhã e esse é o terceiro livro, ou seja, ainda faltam 4. Pois é, e eu não sei como é que eu vou fazer para ler esses 4 livros até amanhã, mas como eles são rápidos, tipo esse daqui eu levei um pouco mais de 2 horas para ler, provavelmente eu vou ler tudo num dia e vai ser assim, e tomara que eu consiga e que isso não me deixe de ressaca depois. Mas vamos falar sobre o terceiro volume, então. Eu gostei, não tanto quanto o primeiro, mas mais do que o segundo. Eu dei 4,5 estrelas, porque aqui foram introduzidos alguns personagens novos. E eu tô achando engraçado que a cada livro, a cada volume, né, que eu li até agora, eu consegui pegar, tipo, uma coisinha, um detalhe que podem ter usado pra colocar nos filmes, pra fazer tipo um filme só, eles usaram 3 livros.
Não 3 livros, mas acho que esse daqui já tem elementos ali do segundo filme, por exemplo, e eles foram adaptando de uma forma que ficasse mais emocionante. E realmente, olha, até agora eu tô preferindo os filmes. Não que os livros sejam ruins, mas é porque os livros, eles ficam muito naquela coisa de treinamento para ser viking, sabe? Eles não focam tanto nos dragões, tanto que aqui o único dragão que é mais mencionado é o Banguela, tipo, não tem os outros dragões dos outros personagens, né? Eles não têm tanto foco. E não tem tantos dragões também quanto tem nos filmes depois. E como eu já falei no começo do vlog, né? O início do relacionamento deles com os dragões também é diferente. Então, tá sendo uma experiência bem diferente em relação aos filmes, mas eu tô gostando tanto quanto. E é isso, então, a leitura finalizada. E agora eu já tô aqui com o 4º volume pra ser lido. Os livros, como eu falei também no começo do vlog, eles vão aumentando de tamanho conforme vão passando os volumes. E esse daqui já tem 237 páginas. O primeiro tinha 221, alguma coisa assim. Então, já é uma quantidadezinha aí a mais, mas eu ainda continuo levando só 2 horas pra ler. Então agora eu vou comer, que já são 7h50, alguma coisa assim, tô sem óculos, não tô enxergando ali. Eu vou comer e aí já parto pra leitura do 4º volume pra tentar deixar um mínimo de leitura pro dia seguinte. Então vamos lá. Em minha defesa, só acumulou esses 4 livros porque ontem, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro com dor de cabeça, então eu não consegui ler, e quando a dor passou eu fui editar vídeo, porque eu ainda não terminei de editar os 8 vídeos que eu gravei lá naquele primeiro dia. Então eu fui editar vídeo e aí as leituras acumularam. E agora então eu vou ler mais esse hoje. Acho que dá tempo até de, assim, se eu terminar, dá tempo até de começar o próximo. Não sei, tô animada para essas leituras agora no final do desafio. Então eu espero que essa animação se mantenha e que eu consiga completar esse desafio, já que eu não completei o de fevereiro. Nem o de fevereiro, nem o de março. Vamos ver se eu completo pelo menos o de abril. Então eu vou ficando com essa atualização por aqui e volto quando eu tiver finalizado mais um livro para contar como tá a experiência lendo essa série. Finalizada, eu terminei, era 11h30, mais de 11h30 da noite ontem, então eu acabei nem vindo atualizar ontem, deixei amanhecer, comer, tomar banho, descansar, pra poder vir falar sobre esse livro. E esse daqui, eu acho que foi um dos melhores até agora, depois do primeiro. Na verdade, eu acho que ele foi até um pouco melhor do que o primeiro, porque aqui a gente tem uma corrida contra o tempo, tipo, literalmente, e questão de vida ou morte. Aconteceu um negócio aí no livro anterior que deixou um dos personagens muito mal, e aí o Soluço vai ter que viajar pra um lugar assim onde vivem uma outra tribo de vikings muito louca, e enfim, ele vai ter que passar por isso. E no final não vou contar, né, o que acontece no final, mas é isso. Foi muito bom esse livro aqui, e agora faltam 3 livros para completar o desafio. E eu vou ter que ler esses 3 livrinhos hoje. Então, começando por Como Mudar a História de um Dragão. E eu levei mais ou menos umas 2h30 para ler o livro anterior.
Então eu tô contando que eu vou levar mais ou menos esse tempo pra ler os próximos. E agora são 9 horas da manhã, então eu tentei até acordar um pouco mais cedo pra começar a ler mais cedo, pra poder conseguir finalizar esses livros. E vamos lá, que se iniciem as leituras do dia. Hoje eu vou aparecer bastante aqui pra atualizar, porque são 3 leituras, né? Então eu apareço no fim de cada leitura pra não ficar muita coisa também, porque, né, é uma leitura rápida, então eu volto de 2 em 2 horas praticamente. E aí espero finalizar o desafio hoje. Hoje já é quinta-feira, dia 7, último dia do desafio. E aí terminando esse, eu inicio mais um daqueles vlogs de fim de semana, que eu fiz aquele, por exemplo, que se passava em um domingo só que dessa vez vai ser sexta, sábado e domingo. Então acho que vai dar um tempo perfeito pra fazer 2 vlogs aí cheios de leitura. E eu vejo vocês daqui a pouquinho, então. Leitura do 5º livro finalizada. Lembra que quando eu falei que ia começar eram 9 horas da manhã? Então, agora são 4 da tarde e sim, eu só terminei agora e eu enrolei muito no meio da tarde pra poder finalizar esse livro. Porque assim, né, último dia do desafio, 5º livro, o cansaço vai batendo. Então eu li, acho que mais ou menos umas 100 e poucas páginas, aí eu fiz uma pausa de algumas horas. Aí depois eu continuei a leitura de 100 e pouco até 255 e finalizei então mais um. Uma coisa que eu gostei e uma coisa que eu não gostei nesse livro aqui. Aliás, eu dei 4,5 estrelas e não é porque teve uma coisa que eu não gostei que eu dei tipo 2 estrelas. Não, 4,5 estrelas foi bem divertidinho também, a aventura foi bem assim emocionante. E uma coisa que eu gostei é como a autora liga os personagens dos livros, principalmente os personagens novos. Tipo, aqui apareceu um personagem que vai fazer ligação com um personagem que tá, tipo, desde o começo do livro, uma coisa do passado deles e tudo mais. E aí eu fiquei, tipo, nossa, bem casos de família isso aqui. E uma coisa que eu não gostei é a reciclagem do vilão. Tem um vilão, eu não sei se seria spoiler, eu não vou falar o nome, só vou falar que ele é um vilão. Mas se você ler o 2º, aí você vai ter um spoiler do 5º. Enfim, tem um vilão que aparece no 2º livro e ele tá aqui até agora. Eu tenho um pouquinho de ranço de personagens vilões, né, na verdade. Esses vilões, tipo, invencíveis. Ele foi queimado vivo, cortou em pedacinhos, mas ele volta na próxima história. Não consigo. Não desce esse tipo de vilão. E isso aqui me incomodou nesse livro. Eu fiquei tipo, tá, chega, eu quero personagens novos, vamos inovar. E é isso, então. Leitura finalizada. Não dá pra falar muita coisa, né, porque já é o 5º livro. Mas assim, cada livro traz uma aventura diferente. Não tem, assim, tem uma certa ligação com o livro anterior, mas não é como se você fosse obrigado a ler o livro anterior para ler esse daqui. Inclusive isso é muito legal, porque a autora, em todo o começo de livro, ela meio que introduz os personagens tudo de novo. Então ela fala as características, fala quem é fulano, fala que fulano é primo de fulano, que não gosta de fulano, que... Enfim, ela vai introduzindo todo mundo de novo. E aí quando ela cita alguma aventura, alguma coisa que aconteceu nos livros anteriores, ela coloca tipo uma nota de rodapé. Conferir como se tornar um pirata, pra você saber um pouco mais sobre aquela aventura. Mas não é como se você precisasse, fosse obrigado a ler tudo na ordem. Dá pra ler separado também, mas é melhor ler na ordem certinha. Então, agora eu vou para o 6º volume, que é Como Navegar em uma Tempestade de Dragão. Esse daqui tem 267 páginas, 12 páginas a mais que o anterior já, mas parece que a cada livro que passa eles ficam
mais ilustrados. Não sei se é noia da minha cabeça. Inclusive, essas ilustrações estão me deixando muito mal acostumada, porque quando eu chego numa página assim, eu fico tipo, cadê a ilustração? Quero ilustração em todas as páginas. Mas tá dando pra ler super tranquilo, bem rápido mesmo. Nessa média aí de 90 a 100 páginas por hora. Então, vou continuar nesse ritmo, que ainda dá tempo de ler os outros 2 que faltam. O outro tá me esperando bem aqui, ó. Deixei todos separados ali pra saber que eu tenho que ler tudo hoje. Não tem repescagem, não tem prorrogação. Hoje é o último dia. Então vamos lá e eu já volto com a próxima atualização quando eu finalizar mais essa leitura. 12 seconds later. Pequena correção aqui. Eu fui abrir o livro e folhear essas primeiras páginas. E aqui tem uma ordem de leitura. E esse daqui é o último. Então o próximo é esse daqui, na verdade. E aí então temos que ver quantas páginas esse daqui tem. O ruim é isso. Não aparece as páginas direito. Ué, que é isso? Dicionário de dragonês. Mas já tem um livro de como falar dragonês. Tudo bom. Dicionário dragonês. Quantas páginas tem essa bagaça? Meu Deus, que é isso? Muita coisa diferente aqui. É porque esse é literalmente tipo o guia do herói pra vencer dragões mortais. Pronto, então o epílogo começa aqui na página 199. Então esse livro já tem aí menos 50 páginas do que, por exemplo, esse livro aqui para serem lidas. Então o próximo livro, na verdade, é esse e não esse daqui. Só mais uma coisinha antes de começar a ler. Tava dando uma folheada e tipo, o livro começa na página 29. Antes do primeiro capítulo tem muita coisa. Tem um negócio com os personagens. Isso aqui tem em todos os livros, na verdade. Menos no primeiro, eu acho. Só que aqui tem um perfil mais detalhado dos personagens. E mais personagens. Sumário. E aí tem 2 mapas. Tem esse mapa. Deve ser uma continuação desse. E são 3 mapas. Meu Deus, é muita coisa. Mapa do arquipélago barbárico. Então é isso. Aliás, comprei num sebo. Pessoal que pergunta qual sebos eu vou em Brasília, esse é um deles. Agora eu vou começar a ler. Então vamos lá, finalmente finalizar esse vlog. Hoje já é o dia seguinte pela manhã, porque eu fiquei até pela tarde, né? Vamos falar a verdade. São 3h40 da tarde do dia 8 e eu terminei de ler o 7º livro, assim, às 3 da manhã, porque eu não aceitava virar o dia, chegar no 8º dia do mês e não ter cumprido o desafio. Tudo bem que eu fiquei 2 dias sem ler, mas eu acho que eu consegui cumprir o desafio num tempo bom. E eu tenho então 2 leituras para atualizar, que é a leitura do 6º e do 7º livro. Então o 6º livro, como eu disse lá antes de começar a ler, ele vai ser mais tipo um guia mesmo, tanto que ele tem
bem menos páginas úteis do que os outros. Eu li só até a página 199 mesmo, que é onde começa o epílogo. Eu não li essa parte aqui, ó. Nenhuma dessas partes, que são como se fosse o livro que o personagem leu lá dentro, escreveu ou ouviu lá dentro da história. Então eu não li essa parte porque realmente não ia mudar nada na história pra mim. Mas eu gostei bastante desse daqui. Aqui a gente tem uma abordagem também sobre livros. Vai ter bastante sobre os livros que os personagens leem, porque lá na vila, na ilha viking deles, eles tinham livros, eles podiam ler, mas aí foi proibido porque isso deixava os vikings menos vikings, tipo, faziam eles pensar, e não era isso que eles queriam, não é esse o estereótipo, né, de vikings que a gente tem. Não são pessoas inteligentes e que leem e aprendem sobre coisas cultas, digamos assim. Mas então a gente vai ter o Soluço lutando contra essa lei, contra essa proibição de não poder ler livros, e ele vai até a biblioteca de lá e vai ver todos os livros que tem lá e como eles podem ser úteis para os vikings que estão lá, para eles fazerem mais coisas de um jeito melhor e aprender mais sobre os dragões e sobre lutas de machado e sobre, enfim, várias coisas. E então essa pegada mais assim com livros que teve aqui me agradou bastante. E aí o 7º e último livro então pro desafio, né, não da série, porque pra série ainda tem mais uns 5 ou 6, se eu não me engano. E esse daqui eu já não gostei tanto, porque ele foi na mesma vibe do 2º livro, que é Como Ser um Pirata. Então aqui eles ficaram a maior parte do tempo no mar, no meio do nada. Aqui a gente vai ter uma jornada pra América, vai ter toda essa questão aí de quem descobriu a América, se foram os vikings que chegaram lá primeiro. E tudo começa com uma competição bem de boas, assim, era pra ser só uma competição de nado, num dia muito frio, com a água muito gelada. Então o viking que conseguir ficar mais tempo na água, ou seja, quem chegar por último, é que ganharia, na verdade. E aí, óbvio que nada pode ser normal, né, no dia a dia do Soluço. Vai começar aí uma grande confusão e ele vai parar lá do outro lado do mundo. E não foi tão interessante porque eles ficaram a maior parte do tempo dentro de um barco, não tinha muito o que fazer. E aí por isso eu achei que a história meio que não foi pra lugar nenhum. Mas é um livro divertido, todos os livros assim são bem divertidos. Não é tipo uma obra-prima que vai mudar a sua vida, são ótimos pra passar o tempo, pra fazer um desafio, pra sair da ressaca. Então eu acabei dando 4 estrelas, só tirei uma estrelinha por causa disso mesmo, porque foi um pouco repetitivo. Então estão aqui os 7 livrinhos lidos para esse desafio, e eu fiquei muito feliz de conseguir cumprir o desafio esse mês, logo na primeira semana do mês. Então ainda tem muitos dias aí para rolar, para acontecer, muitos livros para serem lidos, né? Quem viu o vídeo da TBA do mês sabe o tanto de coisa que ainda tem para ser lida por aqui. E é isso então, espero que você tenha gostado. Se se interessou por essa série e quer ler os livros aí, se você conseguir achar os livros, né, eu vou deixar o link aqui da Amazon pra você ir conferir os que eu consegui achar também, né, os livros que estiverem disponíveis por lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então, pra você ler melhor a sinopse. Aqui eu não falei muito sobre a sinopse de cada livro, porque eu fiquei com medo de dar spoiler. Mesmo que cada livro funcione muito bem sozinho, porque cada livro é uma aventura diferente. E é interessante você ler na ordem, porque assim você sabe a evolução de cada aventura, mas dá pra ler fora de ordem também, tranquilo. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui embaixo rapidinho, só clicar no botão vermelho e deixar o seu like também, que ajuda muito, é muito importante. Muito rapidinho também de clicar ali no botão aqui embaixo. E é de graça o like e me ajuda muito. E a gente se vê então no próximo vídeo. E tchau!